Aquelas 48 horas que terminavam na meia-noite passada viraram mais 48 horas, vão ao todo 96 horas, então, de indecisão lá nos Estados Unidos sobre gastos ou não definidos antes das eleições, gastos contra a crise. Com isso, são mais 48 horas de angústias no mercado mundial. Começa agora o seu saldo deste dia 21 de outubro de 2020, em que o Ibovespa chegou a ficar boa parte do dia até na altura dos 101 mil pontos, mas não teve jeito. Seguro morreu de velho, a cautela prevaleceu e o mercado brasileiro teve totalmente entregue ao sobe e desce das bolsas americanas, as bolsas por lá entrando em rota de baixa. Aqui no Brasil, no final do dia, teve devolução também. O Ibovespa acabou o dia no 0 a 0, 0,01% de variação. O dólar comercial, por sua vez, vou pegar aqui certinho para você, ficou de lado também, 0,05% de baixa. Também ficou nessa oscilação em linha com aumentos e diminuições de apetite por risco lá nos Estados Unidos. Dólar comercial no fim do dia aos R$ 5,60. Segue o impasse, mas poderia ser pior. Poderia ser muito pior do que as dúvidas, a certeza de que não seriam feitos esses gastos nos Estados Unidos tão cedo. O Banco Central americano, ao longo desses mais de 4 meses de negociações entre democratas e republicanos, vem alertando, e cada vez que o alerta se repete com mais ênfase, sem esses gastos, a recuperação da economia americana e das demais economias a reboque não será tão sólida quanto poderia ser. O Banco Central americano, você bem sabe, se acompanha lá no valorinvest.com, tem feito a sua parte, cortou juros no começo da crise em 2 pauladas ao 0% ao ano, e também vem e segue injetando dezenas de trilhões de dólares nos mercados, ajudou as bolsas, a encontrarem um melhor caminho depois do derretimento pelo qual elas passaram no mês de março. Se recuperaram, foram para as redondezas do pré-crise na boa parte do mundo, lá nos Estados Unidos até além disso, mas não foi o suficiente, não é o suficiente, de acordo com a autoridade monetária americana, para garantir uma retomada desta que, afinal de contas, é a maior crise mundial pela qual a economia de todos os países passou desde há 100 anos quase, desde a depressão de 1930. Resumo da ópera: aqui no Brasil, o Ibovespa, embora a temporada de balanços tenha tentado com as suas boas perspectivas, praticamente todas as empresas devem, de acordo com os relatórios, oferecer melhores números do que aqueles apresentados no segundo trimestre. Não teve temporada de balanços positiva que segurasse o Ibovespa no lugar. Destaque ainda entre as 38 ações que subiram, 38 caíram, foram as ações da Vale. Poxa, são 11% de Ibovespa, Vale subindo mais de 1%, com boas perspectivas da temporada de balanços. Ajudou também o minério de ferro em alta de 0,7% lá na China, para as ações da Vale embicarem para cima. Ajudou também aquele setor que tem tanto sofrido, não só nesse ano, né? Não é culpa da crise, é culpa da disrupção, é responsabilidade do canal pelo qual os bancões, é deles que eu estou falando, são 17% de Ibovespa. O canal principal é o ganho de concorrência ali, são fintechs, o próprio governo federal e o Banco Central dizendo abertamente e fazendo políticas, o governo via Caixa baixando juros e o Banco Central, desde o ano passado, com o limite que foi imposto para os juros do cheque especial de 300% ao ano, com o PIX, que não cobra tarifas para transações bancárias. Afinal de contas, as tarifas bancárias são ali entre 30% e 40% das receitas dos lucros dos bancões.
com o Pix. É mais um golpe, por exemplo, que foi tomado pelos bancões que concentram os 4 da Bolsa mais a Caixa, 85% do mercado de crédito aqui no Brasil, deve trazer implicações para os seus lucros. Os bancos vão ter que tentar se reinventar, mas as ações estão patinando no ano, patinaram tanto que o desconto foi dado. Apesar de tudo, há de se imaginar que os bancos continuem ainda com lucros bem gordinhos, né? Aqui no Brasil, o mercado é muito concentrado, o lucro fica todo com poucas empresas. Isso traz, claro, uma perspectiva de dividendos continuamente sendo pagos pelos bancões, como tradicionalmente é aqui no Brasil. Outra coisa que tem ajudado os bancões, que na semana toda tem subido, no mês de outubro já subiram cerca de 15% os bancões, nessa toada quase todos os papéis do setor, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. O que tem ajudado é a expectativa de provisões menores que são projeções de perdas menores, foram até que superdimensionadas no segundo trimestre, devem ser reduzidas as projeções para este ano. Lá nos Estados Unidos segue o impasse, ao menos há negociações em curso. A Casa Branca, um porta-voz da Casa Branca, disse hoje dessas novas 48 horas, afirmou que até antes então do fim de semana deve ter uma resolução para o bem ou para o mal. Ao menos os investidores vão tirar essa incerteza de curto prazo. Não que seja jogada fora a possibilidade de ter mais estímulos caso as negociações não caminhem bem nessas próximas horas, mas a gente vai saber, enfim, se virá antes ou se vai ficar só para depois das eleições lá nos Estados Unidos. No radar dos investidores, a parte brasileira desse radar, segue aquela calmaria, aquele clima de pacificação, pelo menos, entre os atores políticos em Brasília, tanto o Planalto quanto a Câmara, o Senado, representados pelos seus presidentes, Rodrigo Maia na Câmara, Davi Alcolumbre no Senado. Segue aquela onda pró-teto de gastos, ao menos na retórica, pró-reformas, ao menos, e até aqui só na retórica mesmo, porque iam ser aceleradas para esse ano, coisa e tal. Rodrigo Maia já falou que PEC emergencial, por exemplo, que busca criar alguns gatilhos de diminuição de gastos que hoje são correntes, né? Por exemplo, com servidores, para ajudar a não estourar o teto de gastos e pagar coisas mais essenciais ali. Por exemplo, pode ser o caso de um novo programa de transferências como Renda Cidadã, que segue nos planos do governo, sabe-se lá como vai caber dentro do teto. Essa calmaria segue de pano de fundo e teve no pano de fundo também o rumor, a negociação que está sendo orquestrada pelo Ministério da Economia de devolução de 100 bilhões de reais do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, aos cofres do Tesouro Nacional. Preocupação do mercado, como você sabe, é o risco fiscal. Na prática, é a preocupação com o grande endividamento do governo nesse ano, saltando dos 75% do PIB para equivalentes 100% do PIB. Pela primeira vez a dívida pública, e não teria como ser diferente, né? Todos os países, o Brasil não ficou de fora, precisaram gastar a dívida pública pela primeira vez na casa dos 3 dígitos, deve encerrar esse ano. Mas ao contrário de alguns outros países, o Brasil já estava bem endividado e com preocupações nessa frente desde antes da pandemia. Segue essa preocupação no radar, apesar da calmaria. Juros futuros aqui no Brasil embicaram para cima, também um pouco em ajuste, né? Segunda e terça foram dias de baixas na curva de juros futuros, mas também acompanhando os juros futuros e os juros dos títulos do Tesouro Americano embicando para cima lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, se os juros do Banco Central americano subirem, por obra do banqueiro dos banqueiros, Jerome Powell, difícil imaginar isso, né? Ele tem dito já que não sobe tão cedo enquanto a inflação não chegar a incomodar de fato, enquanto o emprego não voltar por lá. Mas traz uma influência aqui no Brasil, essa perspectiva, esse pedido de mais prêmio. Por quê? Crescem as expectativas de que deve ganhar
as eleições dos Estados Unidos, Joe Biden, democrata, e também uma onda azul dominando o Congresso por lá. Ou seja, os democratas que querem mais dinheiro podem ter, por vias democráticas e facilitadíssimas, pós-eleição, um novo pacote mais abrangente de gastos aprovado por lá. A aritmética é igual no mundo todo. Tem a perspectiva de não ficar tão seguro ainda, né, os Estados Unidos, mas de não ficar tão seguro o investidor como está hoje em relação à perspectiva de dívida americana. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Fico por aqui porque já falei demais. Volto amanhã para te falar como é que se comportou o mercado na quinta-feira. Grande abraço, boa noite, acesse valorinvest.com. Até lá, tchau.